Bem-vindo, Câncer, à sua leitura para agosto de 2021. Começamos com o Animal Spirit, o Alce. O Alce ele é estável, resiliente, obstinado. Representa o elemento terra em sua forma masculina. Isso significa que ele fornece suporte básico e estabilidade em meio a muitas mudanças da vida. Uma personalidade Alce, seja masculina ou feminina, está totalmente estabelecida em si mesma e conhece seus valores essenciais. Eles se tornam conhecidos e respeitados por agirem de forma a defender esses valores. Às vezes, o ego do Alce pode ficar inflado, mas na maioria das vezes são bons. Pais, mães, amantes, amigos, o mundo precisa de mais energia Alce. E aí, quando ele está em equilíbrio, ele é uma pessoa que apoia, gentil e consistente. Se ele está fora desse equilíbrio, ele é pretensioso, poderoso e um tanto quanto egocêntrico. E aí, esse animal eu pedi no jogo aqui para ver qual era a melhor postura para você nesse momento. E uma postura Alce me diz que o que mais me pegou aqui foi a resiliência, sabe? Nem tanto a obstinação, nem tanto a estabilidade, mas a resiliência de, mesmo que algo dê errado, eu vou atrás daquilo que eu acredito, né? Porque, sendo terra, ele traz essa coisa de buscar um pouco de disciplina, sabe? Terra ela busca disciplina, ela tá atrás disso, ela faz com disciplina. E aí aqui, na energia do mês, nós temos o 3 de ouros. E o 3 de ouros é aquele momento em que você tá planejando, com muito propósito, como você vai dispor, como você vai fazer com os talentos que estão à sua disposição. Aqui é o momento, a energia geral do seu mês é o momento onde você decide o que fazer com esses talentos, né? Como você vai compartilhar eles com o mundo, como que você vai realizar, como que você vai fazer esse trabalho, sabe? Pode ser que aqui surjam parcerias para você esse mês, né? E essas parcerias são voltadas a esse trabalho. Esse trabalho, como energia do mês, é um trabalho que também você precisa desenvolver, porque ele ainda é o número 3. Então é aquele momento onde muitas vezes você estava trabalhando ali com propósito sozinho, mas aí chega uma terceira pessoa para desenvolver melhor isso. É um período muito positivo. E que se você conseguir manter esse trabalho e se esforçar, o resultado vai acontecer, tá? Pode ser também que alguém te apoie emocionalmente aqui. Então a gente tá falando de várias possibilidades, tá? Encaixe aí na sua vida. Agora, o momento é realmente de capacidade de desenvolver essas coisas todas e ter um pouco de domínio dessas coisas, né? E esse domínio é você entender aquilo que eu faço, eu quero desenvolver mais, então eu preciso realmente planejar, eu preciso de um propósito para isso, né? Como desafio do mês a Torre, aqui a gente tem um arcano que tá falando em contexto geral, que existe aí uma falta de postura diante das opiniões alheias. Talvez essa pessoa que venha ser seu parceiro, você precise conversar mais, sabe? Às vezes, você pode, como desafio do mês, estar um pouco inconformado com os revés da vida. Então eu tava ali trabalhando, feliz, e aí me veio uma conta exagerada para pagar que eu não tava esperando. E isso pode ser um grande desafio esse mês para você. Isso é só um exemplo, tá? Não se adequar às mudanças constantes na rotina ou estar mudando constantemente a sua rotina. Isso também é um desafio. Não sei de que modo você vai encarar isso, né? Aqui pode haver uma falta de perspectiva futura, ou seja, eu não saber como eu apresento meus dons no mundo, eu não ter esse planejamento e esse propósito. Então é interessante que você tenha isso em mente.
Porque esse mês é para você dar aquela organizada, sabe? E se você ficar muito no desafio, você não vai entender para que você tá organizando, porque aqui a menção é do futuro, tá? E medo de perder alguma coisa que você já tem como seguro, né? Aqui tá falando que isso pode ser um desafio, tá? Partimos para o seu mental. E agora o mental, rainha de copas. A gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente fala numa pessoa que está mentalmente rainha de copas. Por quê? Porque a vida pode estar sendo guiada pelo que você gosta ou não gosta. Ou eu gosto como gosto e se gosto. Sabe? Não existe aqui um crivo lógico. E a gente está falando do elemento espadas, né? Gládios. A gente está falando do quê? Pensamento, intelectualidade, conhecimento, comunicação, ideias, sabe? Lógica. Tendo uma rainha de copas na lógica, né, eu acredito que aqui você não está conseguindo deixar com que as coisas passem por essa matriz lógica, sabe? Você tá meio assim esse mês, meu santo não bateu, mas você nem, sabe, essa primeira impressão que fica, ela pode não ser válida por conta do desafio da torre. Porque aqui pede que esses confrontos precisam ser evitados, sabe? Aqui existe uma certa implicância, porque não existe racionalidade. Então eu fico no que eu gosto, como eu gosto, se gosto, mas eu não tô vendo o contexto geral, né? Às vezes você não está conseguindo comunicar aquilo que realmente você não gosta. E aí você acaba se calando para evitar qualquer discussão, qualquer briga também pode ser, mas aqui a gente tem um contraponto do emocional com o racional, que é como se os papéis estivessem trocados. Entende? Eu já vou falar do emocional. Então, assim, aqui pode ser que você esteja misturando o emocional com o racional e isso pode te trazer um certo desconforto. Porque a rainha de copas no mental, ela não é uma pessoa que não tem muito limite e ela tem dificuldade de reconhecer esses limites, então ela acaba projetando. Em contraponto com esse emocional pajem de espadas, a gente está falando aqui de uma pessoa que ela tá começando a ter contato com as suas emoções, mas veja, do mesmo modo da rainha, nós temos espadas no coração. Então aqui não existe muito uma delicadeza que é pedida em copas, né? Porque quando a gente fala de emocional aqui, a gente não tá falando só de parceria, gente. A gente tá falando de prazer, satisfação, aquilo que nos preenche. Quando a gente faz parte, quando a gente tem empatia, aonde a gente busca sentido, né? E aqui você pode estar um pouco falante demais quando você deveria agir demais, ou sentir demais. Mas não é sentir demais para transbordar, porque a rainha transborda, é água com água. E quando ela comunica, ela é super carinhosa, ela se comunica bem, ela domina as emoções dela. Mas como a gente está falando de dois elementos que eles podem entrar em curto-circuito, aqui pode ser que você leve tudo pro lado exagerado da coisa, sabe? Tanto no seu racional quanto no seu emocional. E aí, aqui fica difícil de você conseguir uma constância nas suas emoções. Porque o pajem, ele não tem muita habilidade de lidar com o emocional ainda, né? Por ser espadas ainda, ele é uma pessoa que está armada, entende? Então, pode aqui ser que você fique na defensiva o tempo todo emocionalmente, para que você não sinta dores, não sei.
é importante você olhar para isso com mais carinho e delicadeza, sabe? Aqui também tem um pouco de timidez e aqui precisa tomar muito cuidado na hora de comunicar, muito. Porque ou você vai exagerar demais e aí você vai ficar nessa água transbordante em que tudo dói, tudo tá, ou você vai ficar extremamente ríspido. E aí pode ser que você se descuide na hora de falar e crie conflitos. No material, a gente tem o pendurado. E o pendurado é um arcano que fala de estagnação, de um período em que você não deve tomar muitas atitudes no seu campo material. Porque ele está de ponta cabeça, pendurado numa árvore, ele está sem ação, certo? Então aqui me parece que ou você não deve tomar nenhuma ação, ou agora você deve começar a tentar pensar de uma forma com mais paciência, tentando modificar seus pensamentos. Por quê? Porque agora é como se você buscasse uma perfeição idealizada que ela não conseguisse se materializar. Sabe, ele é um arcano que ele não tem como resolver as coisas porque ele está amarrado numa árvore. Então, qualquer coisa que venha na sua área material, e material a gente está falando do quê? De terra, certo? Então a gente está falando de trabalho, de dinheiro, mas a gente está falando de rotina, a gente está falando de dia a dia, a gente está falando como a gente organiza as coisas no dia a dia, sabe? Aqui me fala que você pode acontecer de seu mês terem mais despesas, já falei lá em cima, do que você pode resolver. Mas é importante que você tente resolver de outras formas, não as que você está acostumado. É como se aqui essas dificuldades fizessem você perceber que você precisa abandonar algumas coisas, alguns conceitos, talvez. Mas aqui não é um mês que você deve ter grandes movimentos no seu material. Aqui me parece que você vai precisar olhar para esse material de uma outra forma, com outro contexto, não ficar sofrendo por isso, sabe? Porque esse curto-circuito que tem aqui embaixo, em cima, está refletindo. Aqui a gente está falando de todas as áreas da vida e está refletindo aqui. Quando a gente vai falar de fogo, quando a gente vai falar de paus na sua vida, a gente vai falar de motivação, de coragem, de entusiasmo, de vitalidade. Como você está colocando a sua energia vital para trabalhar. Como é que você está criando na sua vida? Como que está o seu poder pessoal, né? O seu poder de vontade. E aí a gente tem a morte. Aqui, esse arcano fala que você está querendo muito uma mudança. Muito, mas exageradamente assim. E essa mudança tem que ser feita por você. Mas isso é querido, porque quando a gente tem uma morte na casa de onde a gente cria, de onde a gente pode realizar qualquer coisa, porque é fogo e fogo transmuta, a gente tem a morte. Aqui precisa, antes de transformar, criticar, analisar. Porque a poda da morte é uma poda para a vida. A gente morre várias vezes numa vida inteira. Várias vezes umas coisas finalizam para outras conseguirem entrar. Talvez essa morte venha mudar e tentar transformar tudo isso que aqui tá meio conturbado, sabe? Aqui é necessário você olhar para as coisas com uma análise mais crítica. Mesmo dentro da sua casa da criatividade. Como é que eu tô fazendo? Como é que eu tô criando as coisas? Eu preciso mudar, eu preciso criticar isso para conseguir mudar. Mas essa crítica, ela passa por uma análise. Eu critiquei demais? Eu não critiquei demais? O que eu tô cortando? Eu preciso só do essencial. Faça o essencial agora.
Se foque nisso. Isso vai ser importante para você desenrolar o mês. Porque você tem seus dons para apresentar, lembra? Você tem coisas para planejar. E se tudo estiver confuso, você não consegue fazer isso. Tá certo? Para que servem esses jogos? Exatamente para você conseguir ter consciência daquilo que está acontecendo, de alguma forma, né? Adeque-se à sua condição. E aí você conseguir observar e mudar o que precisa ser mudado, adequar o que precisa ser adequado e continuar fazendo aquilo que você já viu, acredita. Quando a gente vai falar de relacionamento, aí caíram 3 cartas, eu aceitei, a gente vai falar de conversa de coração para coração. Aqui pede que você, estando numa relação, converse abertamente com o outro. Exponha seus sentimentos. Existe aqui um sentimento romântico e ele deve ser explorado. Veja, abrindo para relacionamento, eu preciso estar bem comigo para estar bem com o outro. Se eu não estou bem comigo, dificilmente eu vou ter essas conversas, né? E esses sentimentos que eu tenho, românticos, eles podem ser explorados, sim. Primeiro pelo amor próprio, gente. Quem tem amor próprio consegue colocar pra fora, tá? E pros solteiros a mesma coisa. Mas aqui vem um plus. Você atrai o amor romântico ao desfrutar plenamente deste momento. Ou seja, desfrute do seu momento que a gente acabou de falar, colocando as coisas em ordem, e aí você pode atrair romanticamente alguém. Muito interessante isso. Como conselho do mês, a gente tem o arcano 15, que é o arcano do diabo. E aqui fala pra mim que é o seguinte: como tá seu prazer na vida? É bom que agora você encare suas sombras e busque pelos seus prazeres. Expresse as suas vontades, confie no seu taco, assuma seu poder e seu destino. Olhe para suas próprias necessidades. Essa consciência de encontrar com a sua própria sombra é você entender que não precisa ficar trocando papéis, sabe? Colocar o emocional no racional e colocar o racional no emocional não é necessário, cada um no seu lugar. Talvez isso venha a falar da sua sombra. Mas o diabo, como conselho, você tem tudo para conquistar tudo aquilo que você quer. Só cuidado com o seu ego. Muito cuidado com o ego. Porque o diabo, ele é extremamente egocêntrico. E lembra que a gente falou do alce? É importante você se atentar a isso. Mas o mês também muito propenso a você fazer as devidas transformações, as devidas críticas, as devidas análises para você seguir para um mês bem bacana. E aí, eu pedi uma carta aqui do Greenwich, o que você precisa plantar esse mês? E o que você precisa plantar é sucesso. Hortelã-pimenta. Aqui a gente tem o elemento fogo, olha que muito legal, transmutação. É a casa que você precisa transmutar mesmo, e a partir dessa casa de transformação, que é a sua motivação, o fogo é aquilo que faz a gente levantar, e o diabo também, entende? E aí Libra aqui pede um pouco de ponderação, mas vamos lá. Indica progresso rápido, um retorno, um aumento rápido de energias positivas. Se você está procurando uma resposta, isso é um sinal alto e firme. Certifique-se que está se direcionando, que está direcionando toda essa energia e atenção à tarefa em questão. E que, se estiver num relacionamento, tente fazer atividades com aquela pessoa que os agrada. Aqui, esse relacionamento não é só amoroso. Pode ser se você está com os amigos, se você está com a família, é relacionamento num termo geral, tá? É necessário ouvir os outros e considerar outros argumentos no momento. Olha a torre aqui, né? Mas não deixe que os outros tomem decisão completamente por você. A decisão é sua. Você só não pode expectativar. A rainha de copas, ela também expectativa muito, por isso que ela se torna manipuladora no lado sombra dela. Porque ela quer as coisas do jeito que ela quer, do jeito que ela gosta e ponto. E a vida não é bem assim, tá?
E aí eu pedi aqui uma afirmação do amor próprio. E aqui fala: estou no lugar certo, estou no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa. Eu me vejo saudável, inteiro e vivendo em uma sociedade onde é seguro para mim amar os outros. É seguro para mim ser quem eu sou e amar os outros. Ou seja, encontre seu prazer na vida. Que realmente te dá prazer. O que você deseja? O seu desejo não pode estar pautado em pessoas, hein? É desejo como pessoa. É unidade. Lembra do ego? Se você deseja alguém ou algo, é porque é ego. Quando a gente deseja, a gente tem que desejar pra gente. E aí a consequência disso é eu me encontrar e me atrair e me fixar com pessoas que tenham os mesmos desejos que eu. Isso aí é o ideal, né, gente? Não é sempre que acontece assim. Mas se você trabalhar essa energia, pode ser que venha desta forma. Tá certo? É isso que eu tenho pra vocês no mês de agosto. Excelente mês. Até, Câncer!